Boa noite, doutor André. Vamos aguardar a chegada do pessoal. Boa noite, Érica. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Cati. Pois, Silvia. Érica chegando. Elisângela. O Edgar. Pessoal, enquanto o pessoal chega, eu gostaria de informar vocês que hoje nós vamos ter um procedimento e uma rotina diferente. Eu vou tentar porque eu sou novato na live. Então eu vou tentar passar primeiro um vídeo para depois desse vídeo passado eu vou chamar o doutor André e a Érica para a gente bater um papo. Então, se porventura der alguma coisa errada, a gente vai tentando corrigir. Um dia muito feliz na vida, de superação, de determinação para superar um desafio, mas com aquele frio na barriga que tem que acontecer, senão não tem graça. E vamos em frente, porque hoje vai ser um dia histórico. Muito bem, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos, abrindo a nossa quarta live, e agradecendo a Deus pela oportunidade de estar vivo aqui com vocês, de estar podendo falar de uma forma muito mais fácil e muito mais compreensível para vocês. Então, eu quero, em primeiro lugar, agora vou chamar a Érica e o doutor André. Vamos lá. Érica e doutor André. Hoje foi muito mais fácil. Boa noite, doutor André.
Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Acho que a Erika está entrando. Tudo bem, Boa Erika? noite, Érica. Olá, olá, tudo bem? Peraí que eu preciso me arrumar aqui, porque eu preciso talvez, Cate, se você puder me ajudar, porque minha mão não alcança no telefone. Mas vamos lá. Obrigado pela presença, Érica. Obrigado pela presença, doutor André. Érica, você me escuta? Érica, eu estou muito baixo aqui. Levantando. Tá. Doutor André, enquanto a Érica resolve o problema técnico, eu quero, em primeiro lugar, agradecer profundamente todo o seu empenho para que a gente pudesse transformar um sonho em realidade vitoriosa. Então, eu gostaria que o senhor desse boa noite a todos. E o doutor André Sugawara, pessoal, ele é professor de cadeiras de roda da Organização Mundial da Saúde. E também tem um trabalho realizado há muito tempo na rede de reabilitação Lúcio Montoro. Então, doutor André, fica à vontade para desejar uma boa noite a todos, enquanto eu trato de procurar a Érica por aqui. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, Léo, pelo convite. Muito obrigado por fazer parte da sua história. Eu acho que eu que tenho mais que te agradecer. Não só você, mas eu estou vendo várias pessoas que eu conheço aí que eu também preciso agradecer por fazer parte da história da vida delas. Acho que tem a Fernanda Columbara, tem a Goldete, tem a Elice, minha amiga, tem um monte de gente muito legal e várias outras pessoas que eu não vi aí. Mas fazer isso para nós, eu acho que eu vou incluir a Érica e o marido da Érica nisso, foi muito legal. Foi espetacular. Foi uma oportunidade que a gente não pode deixar escapar. Então, muito obrigado por você ter feito a proposta e permitido com que todos nós caíssemos de cabeça nessa proposta. Érica, boa noite. Que alegria em rever o Guilherme. Então, boa noite para vocês. Que eu quero agradecer do fundo do coração, hoje de uma maneira mais fácil, porque eu os vi pela última vez no final da São Silvestre, em 2019, e depois um pouquinho em 2020 com a Érica. Então, muito obrigado a vocês, que carinhosamente eu chamo, que vocês foram meus anjos da guarda, que permitiram, me ajudaram e me auxiliaram para que aquele sonho se transformasse em realidade vitoriosa. Obrigado, Érica. Um prazer receber você e o Guilherme aqui. Pessoal, a Érica, para quem não conhece, ela é formada em Educação Física, presidente da Associação Bola para Frente de Esportes Adaptados, e é uma grande parceira minha, que vocês vão saber daqui a pouco. Érica, fica à vontade para desejar boa noite a todos, que depois de passado esse vídeo, a gente tem muita história para contar. Fica à vontade. Você e o Guilherme. Bom,
Boa noite a todos. Você começou já sacaneando a gente, né? Passando esse vídeo que o nó na garganta, a emoção aqui bateu forte, né? E fez já relembrar muitas coisas, né? Das 3 horas que passamos ali naquele momento e todas as outras coisas que passamos para chegar ali, né? Olha, para mim é uma emoção muito grande. Eu estou com uma maçã, não estou nem com nó na garganta aqui, porque depois que eu tive o primeiro contato com você, Léo, não teve um dia da minha vida que eu tenha esquecido o seu sorriso, a sua garra, a sua determinação, e isso a gente traz para a vida da gente, né? Então, eu tenho você no meu coração, tenho você nas fotos guardadas, tenho você nas minhas melhores lembranças. E é um prazer muito grande estar te revendo hoje e te ver tão bem. Graças a Deus, a minha determinação, que graças a vocês, porque ninguém faz nada sozinho. E quando a gente tem a sorte de, ao longo da vida, estar perto de pessoas ótimas como vocês, e tantos outros que me assistem, a tendência é sempre evoluir. E eu digo que estamos aqui marcando 10 anos de recuperação, com 10 lives, essa é a quarta, e sempre em busca de um amanhã melhor. Então, eu vou começar a dar teu papo com vocês. Me diz uma coisa, Érica, quanto tempo você trabalha na rede Luci Montoro? Eu estou há 8 anos no Luci Montoro, trabalhando com a parte do condicionamento físico, reabilitação, e a gente focando bastante aí nessa questão do esporte, né? O esporte como reabilitação, né? Que você trabalha quanto tempo além do Luci Montoro nessas atividades que você, como hoje, preside a Associação Bola para Frente? Conta um pouquinho para a gente. Montamos a Associação Bola para Frente depois que eu comecei a trabalhar no Luci Montoro, né? Desde a época da faculdade, na Unisantana, qual eu tive o prazer de me formar pelo Projeto Atleta, né? E sempre soube que o esporte seria uma ferramenta que eu conseguiria trabalhar com pessoas com deficiência. E aí, depois entrando no Luci, eu vi essa falta aí de possibilidades, né, dentro da cidade de São Paulo, para o esporte de futebol de amputados. E aí, então, a associação tem 6 anos e um pouquinho já. E, Érica, conta uma coisa para a gente, embora você já tenha dado a pista. Como é que nós nos conhecemos? Talvez pela primeira vez, não fisicamente, mas à distância. E como foi o nosso reencontro do Luci Montoro? Conta para o pessoal. Eu era atleta de jiu-jitsu e a faculdade Unisantana, pela qual eu me formei, tinha o projeto, né? Acho que acredito que ainda tem, o projeto de Bolsa Atleta, que beneficiava os atletas para poderem cursar o ensino superior. E aí eu concluí, e lá, já com essa demanda de pessoas com deficiência, tinham muitos atletas e alunos, né, com deficiência que cursavam comigo, e a parte de adaptadas foi incrível, aonde fez eu abrir meus olhos para esse lado. E aí, de repente, aparece um paciente para eu atender no Luci Montoro, chamado Leonardo Placucci, e um dia
acho que a gente já trabalhava há um tempo junto, né? A Marisa, fisioterapeuta, comentou que tinha se formado lá na faculdade, e aí eu falei, mas eu também e tal, e aí a gente começou a conversar e que descobrimos esse laço antigo, né? Da minha formação com a sua, com todo o trabalho que vocês fizeram, que vocês fazem lá na faculdade. Doutor André, me diz uma coisa, quanto tempo o senhor atua aí na rede Lúcia Montoro? E para quem está aí nos assistindo, que tem interesse, conta um pouco de onde a rede está no estado de São Paulo, quem é interessado, como proceder para que a gente possa prestar esse momento de informação, por favor. Bom, eu estou na rede Lúcio Montoro desde a época do dinossauro, quando a gente corria realmente com os dinossauros. Desde a fundação. E eu tenho muito orgulho disso, de estar desde a fundação da rede Lúcio Montoro. Porque ela começou com um projeto e hoje ela é uma estrutura consolidada, confirmada, e eu tenho muito orgulho de falar isso mundialmente. Ela atende pessoas com deficiência, tá bom? Basicamente, deficiências físicas de todas as idades, em todo o estado de São Paulo. Foi feito, inclusive, um mapeamento da onde seriam os lugares mais estratégicos, né? Porque o dinheiro é curto, não dá para colocar em todas as cidades, mas onde seriam os pontos estratégicos e que poderiam servir de hubs para que as pessoas pudessem ficar. Então, hoje a gente está localizado em 21 cidades do estado de São Paulo. É bastante perto do que existia há 15 anos atrás. É uma grande evolução em termos civilizatórios, porque antes não existia nem cadeira de rodas de uma forma como direito das pessoas, né? Mas ainda está longe de suprir toda a demanda de pessoas com deficiências que ocorre, né? Todo dia tem alguém se tornando deficiente. E ela atende duas formas de atendimento. O SUS, basicamente, e uma pequena parcela de privados, tá bom? Somente na unidade da Vila Mariana, que é ligado ao Hospital das Clínicas, que o Hospital das Clínicas faz o atendimento via privado, via convênio. Mas o grosso, 99%, é SUS, tá bom? Ô, Érica, me diz uma coisa, não sei se você recorda naquela terapia, que nós começamos a falar sobre handbike. Você lembra dela? Eu lembro que a gente testou a handbike, o outro modelo, né? A deitada. E aí você ficou imensamente feliz. Eu lembro que você disse, eu me sinto como uma criança andando de bicicleta a primeira vez. Verdade. E aí a gente brincou, né? Tá, e se a gente fizesse uma prova, tal? Você como a vida aí de atleta, né? Sempre ao lado do atleta, mais que prontamente falou, eu topo, né? E aí, ali começou, a gente plantou uma sementinha, que aí depois entrou o doutor André aí na parada, né, de dar mais esse empurrão, que eu acho que é um médico que vê o condicionamento físico da melhor maneira possível. E eu acho que todo mundo do condicionamento físico lá do Lúcio Vila Mariana tem muito a agradecer essa visão dele e acreditar muito no esporte, né? Que a gente, dentro do esporte, tenta fazer a adaptação para a gente chegar no objetivo final lá. No seu caso foi a São Silvestre, e em outros pode ser outras coisas, né?
que eu me lembro que assim que surgiu a ideia da São Silvestre, que você se prontificou para conversar um pouco com o doutor André, eu me lembro que muito rapidamente eu recebo uma mensagem dele te dizendo assim, se você tem essa vontade, você vai participar. Me conta um pouco, doutor André, como é que o senhor trabalha com o aspecto humano e o aspecto técnico de uma reabilitação, no meu caso, com um derrame de tronco encefálico. O diagnóstico pouco importa. O importante são as pessoas. E é assim, Leonardo, isso é muito calcado em ciência. Isso é ciência pura. Quando a gente quer reabilitar alguém, quando a gente quer recuperar de alguma coisa, a gente conta muito com a neuroplasticidade. E a neuroplasticidade não é uma coisa que o terapeuta entregue. Não é uma coisa que o educador físico entrega, que o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, fisiatras, ninguém entrega isso. A neuroplasticidade é um processo interno. E nesse processo interno a gente precisa de algumas coisas. Primeiro, motivação intrínseca. Você tem que ter um paciente, uma pessoa querendo muito aquilo. Não é querendo da boca para fora, é querendo com um plano. E quando você falou que queria ir para São Silvestre, a gente já sabia que esse era um plano que não ia cair na água. É um plano real que você realmente tinha dentro do seu coração. E que a gente podia mover mundos e fundos, que isso ia dar certo. Talvez não desse certo na primeira tentativa, até deixei claro para a Érica. Talvez não seja aquela primeira São Silvestre, pode ser a segunda, mas a gente vai conseguir porque ele tem a motivação intrínseca. O segundo, você estava muito dedicado e você repetia muito. As suas horas de Lucy, a gente sabe que são pouquíssimas, mas a sua dedicação é 24 horas. Que o trabalho que se inicia aqui, ele não cai na terra, ele frutifica. Você faz deles, dos 45 minutos, da 1 hora que você fica aqui, você faz ele render muito mais, 36 horas por dia. E que depois você tinha, era algo que você estava solucionando alguns problemas. E a gente sabia que mesmo que você não conseguisse completar a prova, ia melhorar sua voz, os seus ossos, a sua musculatura, ia melhorar o seu motor, o seu equilíbrio de tronco. Então não tem por que não fazer. Outras pessoas já tentaram fazer isso. E a gente já armou isso algumas vezes. Mas eu nunca tive tanta certeza e tanto medo quando você propôs. Porque eu sabia que você ia levar a cabo. Porque no primeiro dia que eu te conheci, você mal falava. Mas eu sabia que... Aliás, vamos colocar de termos bem práticos. Ele não se comunicava. Mas a gente sabia, eu e sua família, sabíamos, tínhamos certeza que você estava presente, que você estava dentro e que a gente ia te resgatar do encarceramento em que você estava. E eu acho que a gente tem isso daí, tá bom? Então, o que foi usado foi o máximo da ciência da neuroplasticidade, das ciências, todo o saber científico das ciências sociais, das ciências humanísticas, antropológicas, de tudo que você possa imaginar do saber científico. É uma faculdade, uma universidade completa que foi usado no seu caso, tá bom? E eu tenho muito orgulho de ter participado disso, tá bom? Muito obrigado. Eu fico até emocionada, porque foi muito difícil. O Érico, mata uma dúvida minha agora. Quando o doutor André passou a missão e o treino necessário, o que você enxergou de maior dificuldade para que eu pudesse chegar lá? Foi o equipamento mesmo, né? Quando a gente foi para a handbike deitada, que a espasticidade entrava muito, né? E aí a gente viu que tudo que você ia fazer deitado, a espasticidade estava atrapalhando. Aí foi que a gente conseguiu essa handbike que a gente usou, que numa posição melhor,
né? Como você já tinha mais tronco, você iria conseguir fazer a pedalada utilizando o tronco, o movimento de ir para frente e voltar, e aí ali deu uma clareada a mais. A gente soube que ali iria conseguir mesmo, que o equipamento teria que ter ajustes, né? Mas que a gente ia conseguir. Eu me lembro nesse período que os testes eram sendo feitos e eu ficava muito preocupado porque você, com o olhar técnico, você entende onde está o problema, onde há dificuldade, se é possível ultrapassar o obstáculo. Mas, para mim, a sensação era de que eu não tinha como fazer os braços com pouquíssimos movimentos e força que tinham que realizar aquele sonho. Então, eu me lembro que era uma sensação de tentativa, que aquilo não se resolvia. Mas depois de tanta luta, né, Erika, a gente conseguiu ter o resultado final no dia 30 de dezembro. Isso eu não vou esquecer nunca mais, que vocês vieram aqui em casa, você e o Guilherme, trouxeram uma bicicleta que tinha uma handbike que tinha sido adaptada para as minhas necessidades e fizemos um teste derradeiro, que se não desse ali, com certeza eu iria participar, mas com muito menos da proatividade da minha parte. Eu iria literalmente de carona. E não era esse o meu propósito. Eu sabia que seria impossível de eu terminar a prova por conta própria. Mas eu queria tentar o máximo de participação. Então, eu queria que você contasse, Erika, no dia 30 de dezembro, um dia antes da prova, que vocês vieram aqui. Eu lembro da alegria de vocês quando eu consegui andar uns metros sozinhos. Isso não me sai da memória. Conta pra gente. Bom, primeiro, você dormiu comigo e com o Guilherme alguns dias, assim, quando a gente pegou a handbike, a gente ia dormir na cama conversando o que a gente podia fazer para melhorar, para adaptar, né? Até teve um parceiro que nos ajudou da PS Bike, que conseguiu, a gente cortou o freio da bicicleta, a gente, no dia 30, a gente foi no Léo, colocamos a bicicleta com um cinto de segurança, com todas as amarrações que a gente podia fazer, e mesmo assim, acho que na manopla, né? Na manopla ainda estava ruim. A gente, na hora ali, foi comprar o espaguete de piscina, lembra? Que aí cortamos espaguete, emendamos na bicicleta, aí foi. Aí foi realmente quando a gente viu que ia dar ali, só naquele dia que a gente respirou fundo e aliviado e viu que você ia conseguir fazer a prova do jeito que você queria, né? Pelo menos nas retas, pedalar. E tem um detalhe especial, que não posso deixar de agradecer a dona Sônia, que doou bicicleta para o projeto Lúcio Montoro, e com essa bicicleta que ela doou, que eu consegui participar. Eu não tenho certeza se a dona Sônia está presente, mas eu conversei com ela ontem e disse que talvez ela tivesse. Mas fica aqui o meu agradecimento. Eu quero saber do doutor André uma coisa. Doutor André, um desafio como esse que eu entrei,
uma prova de 15 quilômetros. Era um calor muito forte. O que é mais difícil, ou o que preocupa mais para um sobrevivente como eu? Que é o calor, que é a distância, o tempo de 3 horas e 14 minutos que eu levei, que pode ser mais perigoso. Tudo pode ser perigoso, mas a vida é perigosa. Você podia ter caído, podia ter se acidentado, feito uma ferida, uma convulsão, desidratação, tá bom? Um monte de coisa. Eu nunca passei tanto medo na minha vida e tanta ansiedade. Enquanto não passou, eu fiquei no Pacaembu. Enquanto eu não te vi, que a Érica estava descendo ali da coisa, né? Porque a principal ponto de acidente é ali no Pacaembu. Enquanto a Érica não passou por aquele ponto de acidente, e o Guilherme, nossa senhora, acho que foram os piores momentos da minha vida. Porque é uma multidão na São Silvestre, e eu falei, eu não vou conseguir vê-lo, eu vou ter que subir na árvore, eu vou ter que fazer... Aí quando eu vi você chegando com a Érica e o Guilherme, eu falei, nossa, passou. Agora daqui, vá só beber água, porque a Érica não ia deixar você desidratar, né? Só beber água que ele completa. Mas ali acho que foi o ponto principal. Ali, até lá, eu não consegui ficar sossegado, porque tem um problema de acidente. E dali para frente o risco é menor. Ô, Guilherme, conta pra gente 2 coisas. Você me disse, depois da prova, que chegou até a calcular quanto a bicicleta percorria em cada pedalada, é verdade? Eu acho que eu comentei isso com você na fase de treino, antes da São Silvestre. No dia 30. No dia 30, Isso. que cada girada do pedal, eu não me lembro agora realmente qual era a distância, mas eu lembro que eu tinha calculado... 33. E agora, realmente, eu não lembro a distância da volta completa do pedal. Eu lembro que a gente fez uma conta no final e eu disse para você quantas 1000 pedaladas você deu. Isso eu lembro, mas eu consigo lembrar exatamente qual que era a distância de cada pedalada. Você lembra essa distância? Para o pessoal que está nos assistindo, entendam a preocupação destes 2 anjos. Eles pensaram em todos os detalhes, lógico que capitaneado pelo doutor André. Mas eles entraram nas minúcias. E eu acho que eu me lembro, Guilherme, cada volta no pedal eram 33 centímetros. E como foram 15 quilômetros, não é isso não. Não, era bem mais que 33 centímetros. É. Mais ou menos, cada volta no pedal dava mais ou menos 1 metro, eu estou me lembrando agora, a volta completa. Então, 1 metro, você deu 15.000 pedaladas em 15 quilômetros. Em 3 horas e... É demais, dizer que isso não é melhor não que acaba robô. mais. Vai dizer que isso não é melhor que Pois é. robô. Um robô faz 3.000 ciclos. Uma São Silvestre bate 3 robôs. Aí que está o detalhe do tratamento. Entendeu? Isso com certeza tem um impacto terapêutico excelente. Com certeza. Aí que a gente viu o quanto melhorou depois da São Silvestre, né? Todos os ganhos que ele teve Exatamente. depois. A neuroplasticidade foi incrível, assim.
Ah, deixa eu falar um detalhe, Léo. Tudo podia dar errado, né? Como o doutor André disse, mas a gente tomou conta de tudo, né? Léo é diabético também, então a gente sempre estava vendo a glicemia, tinha repositor, então tudo que a gente pôde minimizar os danos, a gente conseguiu, né? Até a questão administrativa, né? Fizemos Até o administrativo. até o administrativo. Então não é só sair, não, hein, gente, correndo São Silvestre. Tem todo um processo. Não é fácil fazer todo o trâmite, né? Tanto com o pessoal da São Silvestre, com o administrativo do Luci Montoro, com tudo, né? Chegar no local com CET, tudo. Não pode viajar no final de ano. Isso. Oi. O doutor André falou sobre o risco de acidente no início da prova. Eu confesso que eu fiquei apavorado quando a gente chegou ali, dobrando a doutora Arnaldo, em direção ao Pacaembu, que eu já sabia, que era uma descida íngreme, mas nunca tinha passado pela minha cabeça que descer aquilo uma vez de handbike. E eu sei que você e a Érica se preocuparam bastante. Me conta como foi isso aí. Então, na verdade, eu sou muito afim de grandes desafios, né? Então, para começar, quando a Érica comentou comigo, me convidou, ela falou, olha, é uma prova, é uma atividade séria que a gente vai fazer, é um paciente do Luci, eu quero que você conheça, mas eu acho que em uma pessoa só não dá para fazer. Se você estiver do meu lado, eu confio 100% em você, na sua capacidade de educador físico também, de professor de corrida de rua, você trabalha com isso, eu acho que se juntar a minha experiência com a sua, os dois juntos a gente dá conta. E na hora, sem pensar meia vez, eu aceitei. Logo depois que eu aceitei, vieram as grandes preocupações, né? Com a sua saúde, com o sol, com a hidratação, com a diabetes, com a distância, né? Em estar na mesma posição durante 3 horas e pouco, não é brincadeira, né? Não tem como não ficar dolorido, não tem como ter, por exemplo, as bolhas que você teve na mão, né? Então, na verdade, a preocupação foi logo depois que passou aquela euforia do sim, a preocupação já foi grande e durou até a gente cruzar a linha de chegada, porque a gente sabia que era muito tempo, só de ficar sentado muito tempo na mesma posição já era uma grande preocupação. A questão da descida foi diferente para mim porque tinha um peso extra, né? Um peso da cadeira, o seu peso corporal, e a hora que a gente entrou na descida, a pressão no meu braço era muito forte, né? Então, a Érica até chegou a ajudar algumas vezes, porque parece que a cadeira junto com o seu corpo pesavam 10 vezes mais, né? Do que um toquinho ou outro que eu dava numa subida ou numa descida mais leve. Então, a preocupação ali de soltar alguma coisa, de desequilibrar, de acontecer qualquer coisa, o percurso todo foi muito tenso em relação a você, com a preocupação máxima e total respeito com você, com que você concluísse os 15 quilômetros são e salvo. Nessa descida, Léo, lembra que a gente... Na descida, lembra que a gente parou porque sua mão estava doendo? Lembro, lógico. Que deu a bolha. Ali, por conta da bolha, ele estava entrando com espasticidade no braço, que eu estava tendo que ajudar muito no pedal do braço, né? Então, na hora que a gente parou, arrumou, aí o negócio fluiu, né? Ali, sempre quando eu passo ali naquela partezinha ali de carro,
Aquela sensação que foi ali que a coisa fluiu. Que foi, deu bom a partir dali, porque até ali estava difícil também. Que, na verdade, ali eu me preocupei porque eu pensei assim, antes de completar 1 quilômetro, que eu já estou com bolhas, como é que eu vou chegar? E você fez um curativo tão bem feito que elas não aumentaram, que eu não tive mais nenhum problema. Então é prova de que uma equipe, quando tem dedicação e competência, tudo dá certo, né? Doutor André, me diz uma coisa. O senhor citou que talvez tenha tido alguns outros pacientes que tenham tentado a São Silvestre. Se eu entendi certo, eu fui o primeiro que me propus a isso e completei a prova. Conta para mim que eu estou curioso. Não, aqui internamente a gente sempre tem desafios, né? Mas nem todo mundo a gente sabe que vai concluir o desafio. Mas a São Silvestre, a gente até pesquisou, né? E a gente foi até conversar lá com a própria organização, que eles estavam dispostos, eles estavam querendo, eles entenderam a oportunidade em termos de evolução social, que isso seria, né? O quanto representa a São Silvestre no mundo, né? E o quanto isso seria bom para o movimento das pessoas com deficiência. E você foi o primeiro a completar a prova, né? A fazer toda a prova em handbike, tocando, né? Foi o primeiro a fazer isso daí. Então você tem um ineditismo disso. E São Silvestre, eu gosto de falar assim, que é como carnaval. O mundo está olhando. O mundo está olhando. E essa mensagem de que uma pessoa com AVC de tronco pode completar uma São Silvestre, que é uma prova longa, eu acho que isso é um reforço positivo para todo mundo que está distante, que não sabe nem por onde começar, que pode começar por isso. Né? Ou tem esperança, né? Pode ter uma esperança de algo diferente. Então, entrou para o livro dos recordes também, né? A primeira pessoa com deficiência em handbike a fazer uma prova internacional, porque se soubesse, é internacional. Oficialmente, né? Oficialmente. Né? Porque tem aquelas pessoas que entram, como eu vou falar assim, como se fosse. Qual que eu lembro o termo correto disso daí, Érica? Eu não sei o nome. Mas entra só para correr. Pipoca, tipo pipoca. Não fez inscrição, não fez todo o processo, né? De colocar o chip, de medir o tempo, de fazer um monte de coisa e cumprir todas as regras, né? Aí esse não conta. Mas também a pipoca não completa a prova, porque é uma prova longa, né? Agora o Leonardo foi o primeiro a completar a prova, tudo certinho, oficialmente. Mas sabe que o que me empolga e me deixa grato foi a possibilidade de, junto com vocês, ter encarado esse desafio, ter participado, completado. Isto, como o doutor André falou, uma prova que tem visibilidade internacional, para mostrar para as pessoas, PCDs ou não, que é possível, sim, tendo muita vontade, determinação, foco e nunca sozinho. Sempre a gente precisa ter uma equipe retaguarda, os anjos da guarda, que fazem isso se tornar realidade. Então, acho que a minha missão, depois de ter sobrevivido ao derrame, que hoje, graças a Deus, está podendo falar com uma facilidade. Para quem me conheceu no passado, que não falava absolutamente nada, eu vivo numa eterna gratidão por tudo. E por falar em dedicação,
em força de vontade, que eu queria que o Guilherme contasse. Guilherme, olha que a gente chegou na subida da Brigadeiro. Para quem não conhece essa prova, da Brigadeiro, eu acredito que deve ter ali possivelmente uns 2 ou 3 quilômetros de uma subida muito íngreme, que eu fui só de passeio, né? Eu fui de turista porque não tinha chance. Conta um pouco como foi a reta final para você. Sim, então a subida da Brigadeiro ela tem exatamente, são 2 quilômetros, né? Então, eu já tinha ficado preocupado com a descida do Pacaembu e quando logo vi, eu já estava com uma nova preocupação, que era a subida da Brigadeiro. A questão da subida, bom, isso depois, né, vale lembrar que já tinham se passado 13 quilômetros. Né? Então, você fazer uma subida de 2 quilômetros começando do zero, você atinge o seu segundo quilômetro e termina. Agora, você iniciar uma subida depois de 13 quilômetros, já não é brincadeira. Né? Então, a subida foi preocupante. Na verdade, na subida eu me preocupei comigo. Eu falei, como que eu vou dar conta de conseguir empurrar um peso que depois de 13 quilômetros, parece que eu estava empurrando uma fila de 10 pessoas. A perna já estava cansada, a musculatura já estava cansada. E a gente fala que só quem conhece a São Silvestre, ou quem já passou por ali, nem que seja pela primeira vez ou por uma única vez na vida, a Brigadeiro é só coração. Então você coloca o coração e tudo que você acredita e tudo que você tem de bom na frente de qualquer subida, na frente de qualquer peso, na frente de qualquer dificuldade. E eu Só vai. meio que fechei o olho. Até, eu lembro de algumas vezes, estava tão pesado que eu acabei estendendo um pouco mais o braço e abaixando a cabeça para não olhar para cima. Porque eu caminhava, trotava e parecia que não saía do lugar, né? Então, aqueles 2 quilômetros valeram por uma eternidade ali, mas que valeram muito a pena. O Guilherme, deixa eu dar um recado para o doutor André. O doutor André caiu a conexão. Se o senhor puder entrar na live outra vez, eu convido o doutor André. Enquanto isso, eu vou bater no papo. Agora me diz uma coisa, Érica e Guilherme, que esse momento me tem um flash que não me sai da cabeça. Terminou o Brigadeiro, aquela curva para a direita, que você vê a linha de chegada, talvez ali uns 200, 300 metros. Para mim, que depois que tinha sido empurrado a Brigadeiro inteiro, que vejo uma superfície plana, que ligeiramente inclinada a meu favor, foi uma emoção muito grande ter conseguido ali completar com um pouquinho só de ajuda da Érica. Como é que vocês viveram esses momentos finais? Bom, ali era o ápice de tudo que a gente tinha feito, né? De todos os meses que a gente tinha passado junto e de todo o trabalho aí que a gente te fez. Ali era só sentir a alegria da conquista que a gente teve, né? E foi muito prazeroso, muito... Eu já subi no pódio diversas vezes, mas eu acho que esse pódio dividido foi muito mais gostoso, né? E não só a gente... O Léo, agradecer rapidinho a Priscila Mazzi, que trabalhava com a gente lá no Luci Montoro, que eu tirei férias ainda no meio do caminho, né? Do preparo. E a Pri que ficou, eu deixei as coordenadas para ela e ela ficou trabalhando. Ela mesma falou assim,
Érica, vocês são loucos, não vai dar certo isso. Porque ainda não tinha os ajustes da handbike, né? E aí, quando chega esse momento final, eu acho que é alegria e ainda mais ver que você conseguiu fazer acho que dá 400 metros finais aí, e você completar e saber que a nossa meta foi cumprida, né? Que era você pedalar. E como o braço já estava mais solto, acho que a adrenalina também já tinha descarregado, né? Assim, a preocupação, então só fluiu, né? Foi um momento mágico. Desculpe que eu tive que mexer aqui, eu perdi um pouco o contato. Mas, doutor André, Imagina. nós estávamos falando dos 400 metros finais, que coroou todo esse projeto, que para mim é um momento inesquecível. Depois de 3h15, nós chegamos e tem um público muito grande durante todo o percurso, incentivando, gritando, batendo palma, que é uma energia que para nós que estamos ali na prova ajuda demais. Então, a gente está chegando aos 8 minutos finais. Eu queria falar alguma coisinha que eu consegui notar aqui nos comentários. Eu vi que a Silvia Hermes está te esperando por uma partida de tênis de mesa, seu, do LK. Não sei se é Ela estava se desafio. recuperando do Covid e me deu um baile no tênis de mesa. E agora Ela que é ela está boa. jóia, ela quer me humilhar. Eu vi essa partida, ela é muito boa, Silvia. É, Ela é profissional. e é uma prova do que como o esporte faz, né? Ela não queria ficar em pé porque cansava. No momento que a gente colocou a brincadeira ali valendo, ela fez uma partida em pé inteira. E aí eu falei, danada, agora fica em pé, né? Então, dona Silvia, só me chamar que eu vou. Eu vi também que o Gustavo está aqui. O Gustavo que me atendeu há muito tempo na piscina lá do Einstein, que está também nos assistindo. Vi também que a Roberta está por aí. Roberta, você sabe que você me motiva muito, hein? Então, bola para frente, pensa positivo, que daqui a pouco nós vamos estar batendo um papo por telefone. Que a todos vocês que participaram, eu agradeço demais. E nesse momento que chega ao final, eu queria pedir para que o doutor André, Derek e Guilherme desse uma mensagem final do que vocês entendem, vivem essa história da reabilitação, da determinação, do não desistir, porque se você, como paciente, como sobrevivente, não tem a vontade de superar, eu acho que tudo é muito mais difícil. Então, para finalizar o papo de hoje, e agradecendo muitíssimo a presença de vocês, por favor, pede que você poderia nos dar um fechamento com esse espírito do não desistir e do não desanimar nunca. Vamos lá. O Léo é a prova viva disso, né? Que eu não desisti num quadro já na época, 8 anos de lesão. Trouxe esse movimento enorme e a gente só pôde confiar e fazer por conta dessa garra, determinação. Aproveito para dizer da importância do esporte, do exercício físico na reabilitação. A gente brinca que se não vai pelo amor, vai pela dor, né?
Tem muita gente que entra na atividade física, no exercício, depois da lesão só, mas se você já tem esse histórico prévio, é muito mais fácil, além de ser muito mais gostoso e desafiador, né? Porque cada dia você quer mais, cada dia você vai ganhar mais um pouquinho. Então, manter essa garra, sim, porque é possível romper muitas barreiras, né? É divertido fazer o impossível, né? Nosso lema lá no Lucy, que com certeza, atrás de todos os terapeutas, médicos e quem quer que seja, o espírito e essa garra do paciente, da pessoa, é o que vai fazer toda a diferença. Não adianta ter a melhor equipe atrás e a garra da pessoa não está alinhada com a gente, né? Então, para quem está passando por isso agora, força, vai que vai dar certo. E às vezes não é o certo que você queria no final, mas é um certo que vai te dar uma vida melhor, que você vai conseguir ficar bem na situação que pode, né? Hoje o Léo, a gente conversando 2 anos depois da competição, ele já melhorou mais ainda, né? O dia que eu conversei com o Léo, eu fiquei muito feliz. A fala dele tá incrível, então só vai, se joga que tá aí. Que é o céu é o limite. Fala, Guilherme. Olha, depois de um depoimento desse, tão completo e tão maravilhoso, eu me vejo meio sem palavras. É difícil alguém me deixar sem palavras. Só a Érica mesmo, a minha esposa querida do coração, para me deixar sem palavras num momento desse. Mas o que eu queria te falar, a principal questão foi a sua determinação. É o que a Érica falou, você pode ter a melhor equipe do mundo, se você não tiver a pessoa, o ser humano ali, que tem a garra, que tem a força, que tem amor, que queira mais que tudo na vida completar qualquer coisa, a melhor equipe do mundo não vai servir para nada. O que eu queria deixar uma mensagem para você, em especial, foi que depois que a gente se conheceu, em todos os grandes desafios da minha vida, tanto da minha vida pessoal, quanto da minha vida esportiva, tanto como atleta, como professor, como corredor, nas minhas corridas de longa distância, você sempre esteve presente e você me ajudou muito e ainda me ajuda mesmo sem saber. Então, nas minhas subidas, nas minhas montanhas, nas minhas estradas, você está sempre presente na minha vida, no meu coração, e eu só posso dizer que eu te amo muito, que foi um prazer muito grande te conhecer e que eu tenho sempre uma coceirinha e vontade de propor outros desafios. Eu te falei no final da São Silvestre, quem sabe a gente faz algo de novo, parecido, ou diferente, ou mais diferente ainda, como um triatlon de curta distância, por que não, né? Eu acho que o impossível é uma questão de opinião, né? Quando a gente tem um cara de uma alma e um coração do seu tamanho, a gente vê que tudo é possível, né? Então, deixar um beijo grande. Volto para você, Guilherme. Eu estou vendo aqui alguns comentários da Priscila, porque o sonho tem que ser perseguido. Eu até me perdi um pouco aqui. Enquanto isso, eu vou querer ouvir uma palavra final do doutor André, que com a sua batuta maravilhosa comandou a equipe que teve baseada no Lucy Montoro. Também teve o apoio de toda a equipe lá do Acreditando, que seguiu o treinamento, que os meus terapeutas que à época trabalhavam aqui em casa, todos sob a regência do maestro André Sugawara. Doutor André, queria ouvir uma palavra sua. Bom, muito obrigado. E, na verdade, isso é ciência. Isso é ciência pura.
A gente sabe, já tem artigos, já tem muita evidência de que pessoas que não sonham, ou ao contrário, vou falar ao contrário, que aqueles que sonham, que aqueles que colocam objetivos, que aqueles que se imaginam fazendo alguma coisa, eles se sentem melhor, tem um bem-estar maior, tem uma qualidade maior, tem uma aceitação de si, dos outros, do mundo em que vive melhor, e eles são mais propensos a atingir o que realmente eles querem, o que eles desejam. Então, isso é ciência pura. Quando a gente imagina fazendo alguma coisa, e eu acho que você se imaginou bastante fazendo isso, é o primeiro passo para que a gente consiga executar as coisas. O nome disso daí, se vocês quiserem procurar, chama-se imagética motora, ou motor imaginary. É a mesma coisa. Então, isso é ciência pura. O que o Léo fez é ciência. Ciência aplicada. E a gente sempre fala, né, do papel do professor de educação física, quando, na verdade, a gente tem poucas evidências realmente claras sobre neuroplasticidade. Mas o condicionamento físico, tá bom? Esse é indiscutível. Isso a gente já sabe, já está pacificado há pelo menos 7 anos que o condicionamento físico, tá bom? O treinamento aeróbio leva a crescimento neuronal, leva a neuroplasticidade. Então, o que você se propôs é a ponta da ciência física, da ciência social. Isso é inclusão social. Não adianta a gente ficar no centro anos e anos e anos se a gente não consegue transpor isso para a realidade. E o que você fez foi isso, transpor para a realidade. E cada proposta a mais que você se colocar, ou que as pessoas se colocarem, elas vão melhorar. E o benefício é bem isso que a Erika falou. Talvez você comece uma corrida para correr, mas o benefício seja outro. Seja ganhando braço, tronco, voz, pensamentos e outras coisas que podem ter. A gente não sabe como o cérebro funciona por completo. Verdade. Então, o tempo chegou ao final. Muito obrigado a todos. Guilherme, o desafio está aceito. Vamos conversar, que em breve a Vamos gente vai sim, trazer novidade. Fique com com Deus, certeza. muito obrigado. E até a próxima semana, que eu vou receber a Renda, a Roberta e o Alexandre, do projeto Acreditando, para falar sobre reabilitação de pacientes neurológicos. Boa noite, pessoal. Valeu, Boa beijo. noite. Boa noite a todos.